Boa noite, pessoal. Hoje o nosso trabalho está sendo feito de uma maneira um pouquinho diferente daquilo que estamos acostumados, né? Devido a esse problema sanitário que estamos atravessando, então não podemos estar fisicamente presentes, né? Mas estamos aqui envolvidos no mesmo pensamento, numa mesma corrente do bem, né? E vamos lá. O trabalho de hoje está lá no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Fala sobre karma e parentela. Vem bem a calhar devido ao momento que estamos passando, onde temos ficado mais tempo em casa do que o habitual, e isso às vezes nos causa algum estresse, né, em relação aos nossos familiares. Para a gente começar então o trabalho, a gente vai ler um texto preparatório do livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O texto intitulado Antes do Berço, e fala para a gente assim: antes do berço, na espiritualidade, examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido a deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos, a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos, essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada, o complexo psicológico que lhe renove as ideias, o lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer inquietações de orgulho, o reencontro com o adversário do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo o resgate de antigos débitos, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a fremir-se contra desmandos intelectuais, internação passageira em âmbito de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Então, com essa leitura, vamos nos harmonizar, né? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, guia e modelo, todo amparo e proteção durante esse trabalho, pedindo que os nossos amigos espirituais nos auxiliem no melhor entendimento da lição da noite e pedindo que o Mestre Jesus derrame sobre todos nós as suas luzes para que possa acalmar as nossas chagas, inundando nosso coração de amor e de bons pensamentos. Que em todo lugar que tenha um irmão passando por qualquer tipo de sofrimento, de necessidade, possa os mestres ali estar ao seu lado, amparando e protegendo. Com essa prece, então, abrimos nosso trabalho da noite, que assim seja. Bom, pessoal, então esse trabalho, né, que Hamed nos traz no item 39 do livro Renovando Atitudes, karma e parentela. A gente está vivendo muito mais tempo em casa do que há algum tempo atrás, quando não tínhamos essa pandemia, né? Isso às vezes gera algum estresse, alguma discussão, alguma coisa assim, né? E esse tema vem bem a calhar nesse momento. Então, Hamed utiliza uma parte do Evangelho, do capítulo 4, do item 19, que fala da parentela, né? Então, esse item 19 fala para a gente o seguinte, ó: a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa.
Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meios de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e pelas atenções que eles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Bom, a doutrina espírita já nos fala que existem dois tipos de parentela, né? Existe a parentela carnal e a parentela espiritual. Então, aqui nesse trecho do Evangelho, e aí Hamed vem falar para a gente no seu texto, um pouco mais sobre essa parentela espiritual. Então, nós temos dois tipos de família, conforme nos explica a doutrina espírita. A família carnal, que é aquela que estamos encarnados aqui, que pode ou não ter a ver também com a família espiritual, e o parentesco espiritual. Tá? No Livro dos Espíritos, na questão 204, Kardec pergunta aos espíritos codificadores o seguinte: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta a essas existências anteriores? E os espíritos nos respondem: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. O que isso quer dizer? Quem de nós, em um determinado momento de nossa vida, não encontrou uma pessoa, um amigo, a qual nos era até esse momento estranha, mas que sentimos tanta afinidade com essa pessoa, né? E muitas vezes temos mais afinidades e temos um sentimento mais depurado por essa pessoa do que por um irmão, por um primo, por uma pessoa que faz parte da nossa família carnal. Então, isso acontece porque esse espírito, com certeza, faz parte de uma parentela, digamos assim, espiritual. É um espírito que já compartilhou conosco outras existências, certo? E que nessa encarnação não veio como nosso parente, mas que se propôs, nós nos propomos em determinado momento das nossas vidas, nos encontrarmos para auxiliarmos um ao outro nesse nosso crescimento, nesse nosso aprendizado, certo? Então, muitas vezes acontece de termos amigos que consideramos mais do que próprios parentes. Isso é normal, né? Mas vamos entrar aqui no texto do Hamed para a gente entender um pouquinho o que ele vem nos falando. Então, fala Hamed para a gente. Quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros da nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas do pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. E aqui Hamed traz essa palavra, né, karma, para o nosso assunto. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênero, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. Então, quando a gente joga, né, a responsabilidade dessa antipatia, né, ou dessa convivência não muito boa com familiares, sempre há coisas relacionadas ao passado, a gente tira um pouco, né, o peso dos nossos ombros sobre a responsabilidade sobre isso, né? Então a gente fala assim, quando a gente fala, eu casei com fulano, isso é um karma que eu trago na minha vida, é uma coisa que eu tenho que passar, né? Essa questão do karma é uma coisa muito simplista para a gente estar analisando dessa maneira, né? Então, assim, com certeza a gente teve comprometimentos de outras vidas, né?
mas a gente tenta, dessa maneira, justificar aquilo porque a gente está passando, né? E nesse ambiente, né, como fala aqui Hamed para a gente transforma esse ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, em que cada um quer ter a sua razão, né? E cada um se diz vítima. Quando a gente se coloca em posição de vítima, a gente está tirando, né, da gente a culpa, não sei se culpa ou a responsabilidade sobre aquilo, e está jogando sobre os outros, né? E aí a gente acaba tendo esse ambiente familiar. Quem de nós nunca se sentiu um peixinho fora d'água na nossa família? A gente às vezes se vê diferente, né, de certos pensamentos, de certas atitudes, mas isso acontece, isso é normal. A gente precisa estar nos relacionando sempre com espíritos diferentes, com pessoas diferentes, para que a gente possa aprender, passar por situações e aprender. Lógico que nós temos vários espíritos, vários irmãos que nos acompanham, de tempos em tempos, de encarnações em encarnações, um auxiliando ao outro mutuamente. Mas também acontece de termos dentro da nossa família aqueles espíritos que pela primeira vez, né, durante a nossa existência, está ali, para algum tipo de aprendizado, seja para ele ou seja para nós. Importante lembrar que se fomos reunidos aqui e agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Então, assim, a gente volta àquele velho clichêzinho, né? Aquela velha frase que a gente sempre ouve, nada é por acaso, certo? Então, se a gente foi reunido no seio de uma família com pessoas difíceis, de difícil trato, de difícil convivência, não é por acaso não, é porque é exatamente neste momento e nessa hora que a gente precisa conviver com esses irmãos, para que possamos, né, através dessa convivência familiar, onde deve reinar o sentimento do amor, a gente deve aparar essas arestas, essas desavenças que venhamos a ter de alguns casos anteriores que tivemos. Hamed fala para a gente assim, ó, não se responsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado, é assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima. E como afirmar que a divina providência cometeu para com a tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual, o que é, logicamente, um enorme absurdo. Então, quando a gente se questiona, quando a gente se coloca nessa posição, a gente acaba, às vezes, por colocar em xeque, né, a bondade e a justiça divina. Porque por que Deus nos colocaria numa situação somente para sofrer? Somente para sermos, muitas vezes, humilhados, para sermos vitimizados, para sermos ofendidos? Não. Se estamos onde estamos, é exatamente porque é o lugar que muito provavelmente nós pedimos para estar, né? O nosso planejamento familiar, a gente já pediu para estar nessa família, convivendo com essas pessoas. E aqui a gente tem que entender um pouco dessa relação familiar. Emmanuel nos fala que a família é um cadinho, né? É um recipiente onde várias coisas diferentes, vários sentimentos diferentes vão estar ali se misturando e nesse recipiente ele vai sofrer muita pressão, né? A temperatura vai subir. É como se nós pegássemos várias coisas diferentes e jogássemos numa panela de pressão. Então, a gente vê essa alusão, né, de Emmanuel com o cadinho com muito bons olhos, porque ali várias emoções vão estar sendo tratadas de maneira exacerbada. Várias situações que nós vamos ter na nossa família, né? Então, a gente entende que a família, o ambiente familiar em que nós nos propomos a vir, é um laboratório, onde a gente vai
experienciar, a gente vai passar por experiências para desenvolvermos nossos sentimentos, para desenvolvermos o nosso caráter, né? Então, nesse laboratório, nós vamos estar convivendo com várias matérias diferentes, nós vamos estar convivendo com várias, como é que eu posso dizer, vários produtos diferentes, espíritos que passaram por várias experiências diferentes, né? Que trazem várias vivências, então que têm modos de pensamento muito diferentes e estão no ambiente familiar, né? Não é à toa que a família é o primeiro contato que nós temos enquanto encarnados com o mundo, né? E que vai nos trazer essa possibilidade de crescimento e de aprendizado. Então, nesse laboratório, a gente precisa entender uma coisa, que o sentimento principal que deve reinar é o amor. Porém, talvez devido ainda às nossas imperfeições, devido ao nosso estágio evolutivo, a gente ainda vivencia, a gente pratica um amor muito experienciado, um amor muito substanciado em cima do si, né? Então eu amo uma pessoa se essa pessoa pensa igual a mim. Eu amo uma pessoa se essa pessoa torce para o mesmo time que eu. Eu amo uma pessoa se essa pessoa gosta da mesma cor que eu. Eu amo essa pessoa se essa pessoa. Então a gente condiciona esse amor, é um amor condicional. Não vem a ser realmente o amor verdadeiro que Jesus veio nos ensinar, né? Então a gente condiciona o nosso amor a alguma coisa que pode nos trazer proveito, né? É o amor condicional. Mas esse verdadeiro amor, o amor fraternal que Jesus nos tenta nos ensinar, né? Já há 2000 anos, a gente deve substituir o si pelo apesar de. Então a gente pensa de uma maneira assim: olha, eu amo a minha esposa apesar dela fazer coisas que eu não goste. Eu amo meu filho apesar dele ter atitudes que me machucam, que me magoam. Eu amo meu irmão apesar dele ter atitudes que não são de acordo com aquilo que eu acho que é o ideal. Então esse amor, né, apesar de, se aproxima muito do que a gente conhece talvez como o amor mais puro e verdadeiro, que é o amor de uma mãe por um filho, né? Talvez é o amor que mais se aproxima desse amor fraternal pregado por Jesus. Então uma mãe, ela vai amar o seu filho mesmo que seu filho seja um bandido, apesar dele ser um bandido, apesar dele ser um assassino, apesar dele fazer coisa errada, apesar dele magoá-la, ela o ama incondicionalmente. Então, esse amor é o que a gente deve tentar aprender e substituir o condicionamento. Quer dizer, então, eu amo a pessoa se a pessoa faz o que eu gosto, se a pessoa está sempre me apoiando. Mas se a pessoa me fala alguma coisa que fere o meu orgulho, que fere a minha vaidade, aí eu deixo de amar. Então, a gente deve substituir esse amor condicional a esse amor que ama apesar de. Apesar de não ser aquilo que eu quero, eu amo, né? Vamos lá. Segue dizendo pra gente aqui, Hamed, não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade de velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas pessoais dos familiares. Se estes não são acostumados a pensar por si, permitem facilmente que lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas particulares. Fatalmente, esses mesmos indivíduos um dia se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. Então vamos lá. Muitos de nós que somos pais, a gente idealiza uma vida para nossos filhos e naquela ideia de talvez super proteger os nossos filhos, a gente tenta fazer com que eles não passem
por situações que talvez nós tenhamos passado e que tenha sido ruim para nós. Então a gente é super protetor, a gente tenta blindar e a gente tenta direcionar o nosso filho para aquilo que nós achamos que é o melhor para ele. Mas a gente deve lembrar e entender que esse ser que está ali como nosso filho, né, esse espírito que está ali, ele não é um espírito criança, ele é um espírito secular, milenar, e que traz várias, talvez muito mais experiências do que a gente, certo? E que talvez essas situações que eles tenham que passar e que a gente às vezes tente abrandar, digamos, né, um sofrimento, seja exatamente aquilo que ele necessite para crescer. Se a gente blindar, se a gente tentar tirar essas situações, esse aprendizado dele, lá na frente vão se tornar adultos frustrados. Muitas vezes nós teremos médicos frustrados porque seguiram o caminho que o pai delineou para ele, não aquilo que ele queria fazer, né? Então, às vezes, poderíamos ter ótimos engenheiros, mas temos péssimos médicos, médicos frustrados. E, fatalmente, né, um dia, esse espírito, esse ser, esse homem adulto, ele vai se revoltar contra aquilo que o pai direcionou a ele, né? Ele não vai aceitar mais isso. E ele vai culpar o pai ou a mãe pela sua infelicidade, porque não seguiu aquilo que ele precisava, certo? Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos e aquilo que nós impomos para os nossos filhos. Na verdade, a gente não tem que impor nada. A gente, quando aceita, né, receber um espírito no seio da nossa família como filho, a gente tem que ter muito em mente que a gente deve sempre orientá-lo e guiá-lo no caminho do bem. Nunca impor a nossa vontade. Cada um sabe aquilo que tem que passar e vai passar por aquilo que tem que passar, independente de a gente querer ou não. Em muitas ocasiões, por atitudes autoritárias, a profissão que é exercida difere, olha, de modo frontal daquela que a criatura escolheu. Em vista disso, ela vive constantemente contrariada por ver frustrado seu projeto interno e se revolta não só contra quem desencadeou a intromissão em sua trilha de vida, mas também contra o mundo, a sociedade e contra si mesmo, por não ter lutado por tudo aquilo que desejava, né? A gente acabou de falar isso. Parentes inseguros superprotegem os seus escolhidos, tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes. Por obrigá-los a compartilhar seus mesmos pontos de vista, evidenciam um enorme desrespeito ao outro, demonstrando com isso que talvez nem eles mesmos saibam o que querem realmente da vida. Então, essa questão que a gente está vendo aqui, muitas vezes nós, por insegurança nossa, por nós termos sofrido na vida, por nós termos passado por decepções, por situações que nos levaram a sofrer, a gente superprotege os nossos filhos, né? Acho que todo pai tem esse pensamento: eu quero dar tudo para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu não quero que ele passe pelos mesmos perrengues que eu passei. Mas isso não é função nossa. Isso não é, se ele tiver que passar, ele vai passar. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Tomara que eles possam aprender pelo amor. A gente, no meu caso, eu não aprendi, eu tive que sofrer para aprender. E até hoje estou aprendendo, sofrendo. Então a gente tem que deixar. Porque o que acontece? Se a gente obrigar eles a terem o mesmo ponto de vista que a gente pensar igual a gente qual é o mérito dessa pessoa, então, em se melhorar as suas imperfeições? Ele tem que aprender por si mesmo, certo? Assim, com frequência, filhos se defrontam com pais e irmãos, lutando contra gestos de arrogância. Querem ser eles mesmos, desbravar suas próprias metas e caminhos, embora às vezes se anulem com certo medo de desagradar-lhes, pelo suporte de manutenção de vida que ainda recebem deles, porque em verdade muitos ainda não conseguiram sustentar-se material e afetivamente. Aqui talvez a gente vá entrar num âmbito, talvez, né, que não é o objetivo desse trabalho hoje, né, mas
Hoje a nossa sociedade, a gente está vivendo uma coisa muito complicada, né? A dualidade, né? Hoje a gente está vivendo politicamente no Brasil uma situação de risco, né? Onde a intolerância, né, está falando mais alto que o bom senso. Dentro de uma família, isso também acontece às vezes, né? De um pai, uma mãe, um irmão querer impor a sua vontade, querer que os outros pensem iguais a nós, né? Nisso nós estamos desrespeitando a individualidade desse ser, né? Desrespeitando o seu trajeto, desrespeitando as suas aquisições seculares ou milenares durante suas encarnações. Então, assim como a gente deve sempre respeitar, né, o próximo, a gente deve, lógico, pode concordar ou não com a opinião de todos. Eu posso concordar com uma coisa que a minha esposa fala, posso discordar, mas eu não posso nunca impor a minha vontade, impor que ela pense igual a mim, porque ela não é um ser igual a mim. Ela passou por experiências diversas e diferentes das minhas. Então, o ponto de vista dela é de acordo com as experiências que ela teve, com aquilo que ela vivenciou. O meu ponto de vista é de acordo com as minhas experiências, com aquilo que eu vivenciei. Então, esse respeito é muito importante. E nessa troca do amor condicional, né, do amor condicionado ao si, para o amor que faz referência ao apesar que, é muito importante esse respeito. A gente respeitar o outro como um indivíduo diferente de nós, certo? Então, assim, todos nós somos diferentes. E nesse cadinho, nesse laboratório, principalmente nos dias atuais, que a gente tem ficado muito em casa. Então, num dia normal, antigamente, eu saía da minha casa às 7 horas da manhã, eu chegava na minha casa às 7 horas da noite. Eu ia conviver com a minha esposa, com meus filhos, naquele período da noite, né? Eu ia tomar um café da manhã com a minha esposa, ia sair, ia passar o dia no trabalho, ia voltar para casa às 7 horas, ia conviver com ela das 7 até as 11, meia-noite, a hora que eu iria dormir. Hoje, a gente se obriga a passar 24 horas, muitas vezes. E nesse tempo que a gente passa, as opiniões diferentes são colocadas. E aí, se não há o respeito pela opinião do próximo, se há um autoritarismo por parte de alguém da família, em querer impor a sua vontade, aí a pressão começa a subir. Certo? Então, assim, esse respeito, né? E aqui Hamed fala também, né? Que os filhos, eles querem eles próprios desbravar as suas metas e caminhos, né? Embora muitas vezes eles se anulem por medo de desagradar. E aqui acontece muito, certo? Eu tenho amigos conhecidos que passaram por situações de às vezes a pessoa ser de uma maneira diferente daquilo que seu pai, sua mãe, seus irmãos acham como o correto ou o normal, né? E aí eu vou citar um exemplo, não vou falar em nomes, mas muitas vezes uma pessoa que é homoafetiva, homossexual, né? Essa pessoa, ela desde cedo ela sabe disso, mas ela não externa isso, porque ela foi criada muitas vezes por uma família com um conceito muito antigo, né? Que vê o homossexualismo como uma doença, como uma coisa diferente, como uma coisa que não é normal. E essa pessoa, certo? Ela tem medo de não ser aceita, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser maltratada. Eu tenho amigos que aconteceu isso, né? Que desde a sua pré-adolescência, sei lá, seus 10, 12 anos, já se sentia, né? Já sabia da sua condição sexual e viveu. Tem um amigo, filho de pai militar, foi coronel do exército, criação muito rígida, criação muito aquela das antigas, e ele conviveu até a sua fase adulta sem poder ser quem ele era, né? Tendo que vestir uma máscara e ser dentro do seu lar, da sua família, aquilo que a sua família gostaria que ele fosse. Isso traz muito sofrimento esse meu amigo. E, lógico, depois de adulto, ele conseguiu lidar com isso, né? Conseguiu externar isso para sua família, né? No começo
teve muito preconceito, teve briga, teve coisa, mas depois, né? Não tem, ninguém tem que aceitar ou não a maneira do outro ser, né? A gente tem que respeitar a opção de cada um em determinado momento. Então, um pai e uma mãe não pode amar um filho se ele for exatamente como eu quero. Ele tem que amar o filho apesar de o filho não ser como eu quero. Isso é em todos os âmbitos e principalmente na família, porque é a nossa primeira célula, é onde a gente cresce, é onde a gente forma o nosso caráter, né? É no seio da família. Bom, vamos lá. Segue o Hamed falando para a gente. A autorresponsabilidade é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade dos nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. Então aqui o que a Hamed fala para a gente? Que a gente ter a noção e nos autorresponsabilizar é o primeiro passo, né? É uma dádiva que vai nos dar o poder de criar mudanças, né? De mudarmos preceitos, de mudarmos modos de pensar, de mudarmos atitudes. Então, assim, quando a gente falou anteriormente, quando eu jogo para o outro a culpa daquilo que eu estou passando, me colocando numa situação de vítima, eu estou mascarando uma situação que somente eu sou responsável. Se eu estou passando por determinado problema com determinada pessoa, seja no meu trabalho, seja no seio da minha família, seja em qualquer lugar, eu tenho que ter a noção que o único responsável por isso sou eu, né? Então, assim, eu não posso jogar para os outros a culpa do que eu estou passando, porque a nossa vida é um eterno plantio e colheita. A gente plantou lá atrás e está colhendo agora. Ao mesmo tempo, a gente está colhendo agora e plantando já o nosso futuro, né? Então, essa responsabilidade de entender e me colocar como responsável por aquilo que eu estou passando é o primeiro passo para que eu possa mudar, para que eu possa me melhorar. Bom, nisso a gente vai, né, vai contribuir, né, para eliminar os melindres dentro da família, os ressentimentos, as antipatias, né, muitas vezes ódio, rancor, acontece. Mas entender que tudo, né, a gente vai cair aqui num clichêzinho que nada é por acaso. E nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E eu, assim como a minha esposa, meus filhos, todos nós contribuímos lá atrás para que chegássemos a essa situação de estarmos hoje encarnados na situação em que estamos em família. Bom, para encerrar, por causa do nosso tempo, fala Hamed o seguinte, ó, em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema, o ontem já passou. Agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Então, como disse muito bem Chico Xavier numa frase para a gente, ninguém pode voltar atrás e fazer de novo as coisas que a gente já fez, né? Ninguém muda o que passou, mas a gente pode recomeçar hoje e fazer um novo futuro, né? É mais ou menos assim, eu não peguei bem exatamente a fala dele, mas é isso. A gente não pode voltar lá atrás e refazer as coisas que a gente já fez. Já passou, o que passou, está ali. O que a gente pode fazer é o seguinte, entender o que aconteceu. Se erramos, pedimos desculpas, fazemos o possível para redimir a situação, né? Para tentar diminuir os estragos que nós fizemos, mas ter a certeza que agora é o momento exato para a gente plantar coisas melhores para o futuro. Então, se eu tive algum problema no passado, né, com alguém, seja da minha família ou não, mas aqui a gente está falando principalmente de família, no meu seio familiar, o que passou, passou. E eu tenho que aprender, né, que com essa dádiva, né, que a lei da reencarnação nos dá, de podermos estarmos reunidos no seio familiar e buscarmos aparar essas arestas, o momento é agora de fazer diferente, ok? Então, vamos encerrando por aqui, porque a gente já está no horário, tá? Espero que a gente possa ter contribuído, que a gente possa ter muito mais paciência, ser muito mais resignados com aquilo que não tem o que mudar, né? Que a gente possa aprender a amar o nosso parente, o nosso próximo,
apesar de, né? Aprender a amar, mesmo que ele não seja o que a gente queira que ele seja, mas que ele seja que ele é o que ele realmente é. A gente tem que aprender a amar e respeitar isso. Ok, pessoal? Então, para encerrar, a gente vai fazer a nossa prece, pedindo mais uma vez amparo e a proteção de Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, dos nossos anjos da guarda, da equipe espiritual da casa, pedindo para que em todo lugar que haja um irmão passando por qualquer problema de dificuldade, seja financeira, seja de família, seja de dificuldades no seu âmbito de trabalho, em qualquer situação, que possa as bênçãos do Mestre serem derramadas, que possa preencher nossos corações de amor, sentimento de fraternidade, e que pedimos para essa situação na nossa saúde passar logo, para que a gente possa em breve estar todos reunidos, podendo dar um abraço apertado, olhar no olho e dizer para o nosso próximo: eu te amo, eu preciso de ti para a minha evolução, eu preciso dessa convivência. Isso é muito necessário. A gente não nasceu para ser sozinho, a gente nasceu para conviver com o próximo. E somente assim a gente vai aprender a crescer e a evoluir. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja, e que possamos, irmãos, refletir um pouco sobre esses ensinamentos tão importantes sobre a nossa convivência familiar, ok? Uma boa noite a todos.